Então, pessoal, continuando aqui, dando continuidade à primeira videoaula, aqui na parte 2 da nossa aula, fazendo a verificação do x duas linhas, que foi 2, ó. Raiz de 6 menos x mais x igual a 0. Raiz de 6 menos 2, repete a raiz, 6 menos 2 é 4, mais 2 igual a 0. Raiz quadrada de 4 é 2, mais 2 igual a 0. 2 mais 2, 4 igual a 0. 4 é igual a 0? Não, essa sentença é falsa. Então, o conjunto de solução da equação, que eu achei x' igual a menos 3 e x' igual a 2, é apenas o x', que é igual a menos 3. Após feita a verificação, os dois valores de x que eu encontrei na equação, só quem satisfaz a equação é o x', que é igual a menos 3. Terceiro exemplo, qual é o conjunto de solução da equação raiz quadrada de x mais 1 igual a 7? Vamos repetir essa equação lá em cima. Raiz quadrada de x mais 1 igual a 7. Como resolver a equação irracional? Nós vimos lá na videoaula parte 1 que para resolver uma equação irracional, para transformar ela numa equação racional, nós vamos elevar os dois membros da equação no mesmo valor do índice que eu tenho na incógnita dentro da raiz. Ó. Eu tenho uma raiz quadrada de x mais 1 igual a 7. Então eu vou elevar ao quadrado aqui o primeiro membro e elevar ao quadrado o segundo membro. Cancelando o índice 2 com o índice da raiz, x mais 1 sai da raiz. Igual 7 elevado ao quadrado, 49. Eu tenho uma equação do primeiro grau. X é igual ao 49 que está no segundo membro. Passando mais 1 para o segundo membro, menos 1. X é igual a 49 menos 1, 48. Após achar o valor de x, 48, eu vou verificar se esse valor de x, 48, satisfaz a equação. Basta você repetir. Raiz de x mais 1 é igual a 7. Só olhando você vê que sim, ó. Raiz quadrada de... O valor de x não foi 48? 48 mais 1 dentro da raiz igual a 7. Raiz quadrada de 48 mais 1, 49, igual a 7. Raiz quadrada de 49, 7. 7 igual a 7. Então, essa sentença é verdadeira. Então, confirma aqui que o conjunto de solução dessa equação, de fato, é o número 48. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, pessoal, assistindo às explicações dessas duas videoaulas, a videoaula parte 1 e a videoaula parte 2, que é essa que a gente está vendo, eu vou propor a vocês uma atividade de aprendizagem. Vocês viram aí 3 exemplos de como resolver equações irracionais. A gente eleva os dois membros da equação ao expoente conveniente, ou seja, a raiz que se apresenta lá, se é raiz quadrada, eu elevo os dois membros ao quadrado. Se a raiz é cúbica, eu levo os dois membros ao 3. Se a raiz for quarta, eu levo os dois membros a 4. E os valores que estiver dentro da raiz, cancelando o expoente com o índice, sai da raiz. E no final vocês vão ver que a equação passará a ser racional, ou seja, possível de resolver ou uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau. Então, com essas explicações, eu tenho certeza que vocês estarão aptos a resolver essa atividade que vocês estão vendo aí, atividade de aprendizagem que eu vou passar na sequência aí para vocês. Veja aí. Então tá aí, são 4 questõezinhas que vocês vão copiar e responder no caderno. Todas elas são objetivas, todas elas é uma questão como se fosse desafio, porque são questões que caíram em vestibulares, ou seja, a nível de vestibular de ensino médio. A primeira, a questão 15, é uma questão que caiu na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Vamos ler aí junto comigo. Se raiz quadrada de x mais 2 é igual a 2, então x mais 2 ao quadrado equivale a opção A, 2, opção B, 4, opção C, 8, opção D, 16. Então, essa primeira questão,
você resolve a equação irracional, acha o valor de x, faz a verificação, e se esse valor de x realmente satisfazer a equação, você substitui esse valor de x nessa expressão aí, x mais 2 ao quadrado. Aí você vai achar uma dessas opções aí, letra A, letra B, letra C e letra D, como resultado para marcar a opção correta. Beleza? Questão 16. É uma questão que caiu na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mais conceituada das instituições de educação do país. A equação raiz quadrada de x menos 1 é igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Professor, eu tenho uma raiz nos dois membros, não tem problema. Você vai elevar ao quadrado tanto o primeiro como o segundo membro. E tudo que está dentro da raiz vai sair da raiz. Aí você vai organizar a equação de segundo grau, que vocês estão vendo aí que tem um expoente 2 na incógnita x, na sua forma reduzida. Aplicar a fórmula de delta e de Bhaskara e depois vai analisar qual é a opção correta que você vai marcar. Letra A, tem duas raízes reais, ou seja, só precisa fazer o valor de delta. Se o delta for maior que zero, terá duas raízes reais. Se delta for igual a zero, terá uma única raiz real. E se delta for menor que zero, não terá raízes reais. Então você vai marcar, letra A, tem duas raízes reais? Letra B, tem três raízes reais? Letra C, não tem raízes reais? Ou letra D, tem uma única raiz real? Então uma dessas opções é a opção correta. Questão 17, caiu na UCS da Bahia, Universidade Católica. Se x menos raiz quadrada de x mais 1 é igual a 1, então o valor de 2 vezes x é letra A 0, letra B 4, letra C 6, letra D menos 4. O que é que você vai fazer nessa questão 17? Você vai passar esse x que está fora da raiz para o segundo membro. Lá já tem um 1, então quando você passa o x positivo para o segundo membro, vai negativo. Então vai ficar menos raiz quadrada de x mais 1 igual a 1 menos x. Depois eleva os dois membros ao quadrado e chega-se numa equação racional, que é do primeiro grau. Resolve a equação racional e vai achar o valor de x. Então, ao achar o valor de x, ele quer saber o valor de 2 vezes x. Multiplica, quer dizer, antes faça a verificação. Se está ok, aí multiplica 2 vezes x e vai achar uma dessas opções. Beleza? E a última questão, a questão 18, é uma questão que caiu na Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Se x é um número real, tal que x mais raiz quadrada de x menos 1 igual a 1, então o valor de x elevado a x, vamos ver se é elevado a x, o valor de x elevado a x é. Então você vai fazer a mesma coisa da questão anterior. Vai repetir a raiz quadrada de x menos 1 no primeiro membro. Vai passar esse x positivo que está no primeiro membro para o segundo. Lá já tem o número 1. Passando mais x para o segundo membro fica 1 menos x. Depois eleva os dois membros da equação ao quadrado. Quem tiver dentro da raiz sai. E você vai chegar numa equação de segundo grau. Ao resolver a equação de segundo grau, você vai achar, se o delta for maior que zero, o x' e x'. Ao fazer a verificação, pode ser que uma dos valores que você encontrou em x' e x' satisfaça a equação, que é o valor que vai valer para você de x. Então, o valor que foi sentença verdadeira na verificação, você vai substituir x elevado a x e vai marcar a opção correta em uma dessas opções. Letra A, 0. Letra B, 1, letra C, 1 ou 2 e letra D, menos 1 ou menos 2. Ok, pessoal? Então tá aí, essa foi a aula dividida em duas videoaulas pequenas, mas você tem que assistir as duas videoaulas. Não basta assistir só uma ou só outra, assista as duas, que uma complementa a outra. São videoaulas pequenas, mas para responder à atividade proposta, é necessário assistir com bastante atenção e, se necessário, voltar ao vídeo e assistir novamente. Bons estudos, grande abraço,
copie as atividades que foram propostas e envie a devolutiva para mim, pois vocês sabem que essas atividades serão transformadas em notas. Grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau!